aula de hoje, eu vou estar trazendo algumas propostas de como trabalhar com letramento digital nas fases iniciais da alfabetização. O nome do meu site é Decodificando o Mundo através das Cyberpropostas, uma medida possível. E eu vou estar tentando explicar para vocês como nós podemos trabalhar com a tecnologia e o letramento digital na sala de aula de 1º até 5º ano. Hoje em dia se fala muito na alfabetização em conjunto com o letramento. O letramento é um conceito novo, ele só passou a ser utilizado na década de 80 no Brasil e desde então muitas discussões foram realizadas acerca desse tema. Só que a impressão que nós temos é que pouco se sabe sobre esse tema, embora tenham-se vários materiais sobre ele, e que muitos professores ainda possuem uma certa resistência em relação ao termo letramento. Mas o que seria esse letramento? Uma criança alfabetizada antigamente era a criança que era capaz de escrever o próprio nome, codificar e decodificar as letras, os códigos. E nada além disso. Ela não precisaria fazer produções, era uma criança que não precisaria ter um pensamento crítico nem reflexivo e pouco se importava se ela realmente iria utilizar a prática de leitura e escrita no seu dia a dia. O letramento já vem com uma nova ideia. De acordo com Magda Soares, 2000, a grande preocupação dos países desenvolvidos com a alfabetização se deu quando perceberam que, embora a população fosse alfabetizada, não dominava as habilidades de leitura e escrita de modo competente e necessário nas atividades cotidianas, tanto sociais quanto profissionais. Então, percebeu-se o grande número de analfabetos funcionais, pessoas que sabiam ler e escrever, porém não faziam uso dessas competências nas atividades cotidianas, pessoas que não sabem interpretar textos, que não são autores, que não são capazes de produzir nem refletir. Então, o letramento vem com a proposta de trabalhar em sala de aula textos que o aluno já tem contato fora da escola, uma receita, os contos de fadas, cantigas, poemas, partir deste texto para aí sim alfabetizar. E que os alunos sejam capazes de produzir esses textos, de interpretar e não apenas ler o Ivo viu a uva com a simples intenção da aprendizagem fonética sem reflexão nenhuma. Então hoje o aluno precisa saber produzir um bilhete, ele precisa saber para o que serve um bilhete, produzir uma receita, saber para que serve uma receita, reconhecer uma cantiga, declamar um poema, saber para o que serve um poema. Cobra-se muito a produção textual dos alunos desde muito cedo. E aí, a resistência dos professores que já estão acostumados com outro método em relação ao letramento é muito grande, ainda se vê muito. E aí, quando se introduz, então, o termo letramento digital, a coisa fica pior, né? Se o letramento no papel, no cotidiano ali tá difícil, imagina o letramento digital. Então, mas o que é o letramento digital? De acordo com Silva e Ramos, entre 2016 e 2018, o letramento digital pode ser considerado a condição daqueles que se apropriam da tecnologia e é capaz de exercer práticas de leitura e escrita na tela. Muitos professores preferem excluir a tecnologia da sua sala de aula, proibir essa tecnologia, mas reclamam que os alunos não sabem usar o Facebook, os alunos depois não sabem formatar um texto, eles não sabem fazer uma pesquisa, mas eles foram ensinados? Eles foram preparados para isso? Os leitores que conseguem compreender bem os textos não conseguiram tal competência de forma natural ou genética, nem se realizou através de uma ação isolada do meio e da sociedade, porque a compreensão textual é uma atividade trabalhosa, envolvendo a utilização de habilidades e estratégias de leitura, além de outras questões. Então, se o professor cobra isso, reclama que o aluno não sabe, por que ele não desenvolve o letramento digital em sala de aula?
Por que só reclama e proíbe a tecnologia? E eu acredito que é importante ressaltar é uma fala de Machado, que diz o seguinte: as escolas possuem dificuldades para se adequarem aos meios tecnológicos, pois o uso dos mesmos fogem do padrão tradicional de educação e retira o aluno do posicionamento de ser passivo diante da aprendizagem. Então, o letramento digital é totalmente diferente do que a gente conhece da educação tradicionalista. O aluno ele precisa pensar, ele precisa refletir sobre aquilo, sobre o que ele vai produzir. Uma outra coisa que eu acho importante ressaltar é que a nova BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, possui 2 competências que vêm falar sobre esse letramento digital. A primeira competência é a competência de número 4, e ela diz o seguinte: ela fala acerca da comunicação. Os alunos precisam saber utilizar diferentes linguagens, expressar-se e partilhar informações, experiências, ideias, sentimentos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. E essa comunicação, como diz que é utilizar diferentes comunicações, também tem a ver com a comunicação digital. O aluno precisa saber se expressar por meio da linguagem digital. E quais são as atividades que o professor pode estar realizando em sala de aula para desenvolver essa competência? Então, um jornal em sala de aula. A sala de aula pode produzir um jornal, onde os alunos vão produzir no papel o que eles realizaram durante a semana ou algum fato que ainda vai ocorrer, e depois utilizar a tecnologia, como por exemplo o programa do Word, o PowerPoint ou outro programa que o professor achar viável, para estar criando o layout desse jornal, para estar produzindo esse jornal que pode ser divulgado depois em toda a escola. Essa atividade é mais adequada para crianças do 3º ano do Fundamental 1 até o 5º ano. Seria legal para se desenvolver. Os alunos pequenininhos também podem estar produzindo um ditado usando o Word, criar um hipertextos, aprender a produzir uma frase no Word e depois colocar uma imagem que fala alguma coisa sobre aquela frase. A comunicação também tem a ver com as redes sociais. O professor pode criar uma rede social da turma e, de modo bastante direcionado e organizado, postar o que a turma realiza, as atividades que a turma realiza, né, nessa rede social. Outra atividade interessante seria criação de vídeos dos próprios alunos. Eles vão se comunicar através do vídeo. Eles aprenderam, sei lá, sobre a formiga cortadeira, sobre a vida da formiga, como funciona, como elas se organizam. Depois de todo um trabalho com texto, com escrita, com leitura, por que a gente não pode, então, produzir um vídeo como produto final daquela atividade, daquele texto que a gente viu e divulgar esse texto? Por que os alunos também não podem assistir um documentário pequeno para a idade deles? Já tem o uso da tecnologia. A interpretação, quando o aluno está assistindo o vídeo, ele está tanto ouvindo, vendo as imagens, interpretando, tem a leitura também. Tudo isso vai ajudar a desenvolver a linguagem do aluno para ele poder se comunicar e de um jeito digital. A outra competência da BNCC é a competência número 5. Cultura digital. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de forma crítica, significativa e ética para comunicar-se, acessar e produzir informações e conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria. Olha aí, protagonismo e autoria, justamente o que o letramento pede. Então, as atividades que eu já falei sobre o ditado do Word, sobre postar as atividades que eles realizam numa rede social, é interessante. Os alunos também podem estar criando uma história ilustrada, um texto ilustrado no PowerPoint, no Paint. O professor pode encontrar meios, desde com os pequenininhos, de atividades simples. Ao invés de eles estarem utilizando o lápis e o papel, eles podem escrever com o uso do teclado. Compreender a noção de espaçamento. Do mesmo jeito que eu escrevo com espaço no papel, no computador também tem a tecla de espaço das palavras. Eles podem também fazer uma pesquisa dirigida. Nos próximos vídeos que eu pretendo gravar,
eu quero mostrar um pouco dessas atividades com os meus alunos no laboratório de informática ou na sala de vídeo, em que eu vou fazer uma pesquisa com eles sobre os animais de jardim, uma pesquisa direcionada. Eles vão ter que registrar em uma ficha todas as informações que eles encontraram no site. Claro, já organizado anteriormente por mim, tudo direitinho, o link, tudo ok, bem direcionado. Outra coisa que é interessante são os jogos. Eu tenho uma experiência com jogos muito boa, principalmente do site Brincando com Ariê, que eu já falei tantas vezes no meu site, que é um site com jogos interativos de alfabetização, que os alunos desenvolvem a leitura e a escrita e o raciocínio lógico. E é muito interessante, principalmente para a fase lá do primeiro ano. Então, é isso. Desde que o professor saiba unir o seu conteúdo programático e trabalhar com eles em um viés tecnológico, voltado para o letramento digital, tem tudo para dar certo, para alfabetizar de uma forma crítica, reflexiva e utilizando as tecnologias. É claro que as tecnologias não são a salvação para os déficits de aprendizagem, de leitura. Não, não é isso. Não é que vai ser a salvação. Mas os alunos vão estar sendo alfabetizados no mundo deles, na realidade deles, na atual sociedade tecnológica. E é isso. Muito obrigada.